Impressoras. Iniciando pelo menu principal, selecione qualquer um dos 3 departamentos, comercial, financeiro, ou pessoal. Uma vez dentro do menu de tarefas de um destes departamentos, selecione a opção 14, controle do sistema, e digite a senha para acesso a esta tarefa. Tecle ou clique em Tab, para abrir a janela de seleção de segmentos específicos que queremos configurar. Antes de iniciarmos as configurações das impressoras, percorra verticalmente esta janela, da primeira opção até a última. Observe que existem, inicialmente, alguns segmentos na cor preta, seguidos por alguns na cor vermelha, e depois, segmentos nas cores azuis, magentas e amarelas. Os segmentos iniciais, na cor preta, são de âmbito global, ou seja, diz respeito a configurações de todas as tarefas dos 3 setores, comercial, financeiro, pessoal. Os segmentos na cor vermelha, são registradores manipulados pelo próprio sistema. Quero adverti-lo, especificamente, sobre estes segmentos. Qualquer alteração indevida nestes registradores, pode danificar o banco de dados, de forma irreparável. Evite alterar estes registros, a menos que você tenha profundo conhecimento sobre o mecanismo de funcionamento do sistema, e saiba exatamente o que está fazendo. Os demais segmentos, nas cores azuis, magentas e amarelas, são registradores de configurações do sistema, das áreas específicas de cada tarefa dos 3 setores, comercial, financeiro, pessoal. Estes registradores são repetições dos já citados nos segmentos iniciais de cor preta, e estão repetidos aqui, porque nos ajudarão a identificar mais facilmente o que queremos modificar. Antes, porém, quero dar algumas informações sobre a compatibilidade deste sistema com as impressoras. Primeiro, este sistema envia dados para as impressoras, de forma independente do sistema operacional, ou seja, se a impressora estiver em uma porta paralela LPT1, LPT2, LPT3, ou em uma porta de comunicação com 1, com 2, com 3, e etc., não será necessário instalar a impressora no sistema operacional, mas se isso for feito, não tem problema. Segundo, este sistema envia dados para impressoras matriciais ou compatíveis com estas, no padrão ASCII, padrão internacional, e não pelo sistema gráfico. Nesse caso, a impressora deve ser do tipo que possua os caracteres em sua própria memória. Os caracteres da impressora devem ser os mesmos dos caracteres que são exibidos no vídeo do seu computador. Para visualizar estes caracteres, você deve pressionar ou clicar em Alt mais F12, a partir de dentro do sistema Cobra. Terceiro, este sistema considera uma folha de papel para impressão, como sendo uma folha de formulário contínuo, padrão, de 66 linhas por 80 colunas, com 6 linhas por polegada. Quarto, a impressora mais adequada para este sistema é a impressora Epson LX300. Qualquer outra impressora que possua as mesmas características, também será totalmente compatível com este sistema. Quinto, você poderá conectar mais de uma impressora no mesmo terminal, para o caso de ter que imprimir mais de um documento ao mesmo tempo. Por exemplo, você poderá ter uma impressora conectada à espera de imprimir os boletos de vendas dos vários terminais, e enquanto isso, ter outra impressora conectada no mesmo terminal, para imprimir orçamentos criados pelos vendedores. Agora vamos ver como funcionam as configurações das impressoras. Na janela Exibir, selecione o segmento Impressoras, e tecle ou clique em Enter. Observe que a planilha que está sendo exibida agora, mostra todos os registradores que irão controlar as impressoras, nas diversas tarefas. Veja que no primeiro registro, com a tarja em vermelho, está escrito Porta da impressora de boleta de venda. Veja também que uma janela, também vermelha, está sendo exibida. Observe que o cursor está piscando no registro 103. Isto indica que todas estas informações referem-se ao registrador 103. Tecle Enter, ou clique sobre a janela vermelha para deslocar o cursor para dentro da janela. Digite a senha de acesso a este procedimento. Observe que outra janela, ao lado da anterior, foi exibida. Com o mouse, ou as setas acima e abaixo, direita e esquerda, selecione a porta da impressora que as boletas de venda serão emitidas. Para imputar uma porta como sendo a que desejamos,
tecle ou clique em Tab. Uma vez que já selecionamos a porta para a emissão deste documento, boleta de venda, tecle ou clique em Enter para validar a nossa configuração. Se sairmos deste procedimento com ESC, e não com Enter, o sistema não assumirá nossa configuração, e a situação anterior permanecerá como válida. De uma forma ou de outra, ao sairmos desta janela, o cursor voltará para a coluna dos números dos registradores. Neste momento, poderemos selecionar outro registrador para configurarmos ou simplesmente sair desta tarefa com a tecla ESC. Vamos selecionar o registro 104. Veja que este registrador é para indicarmos a porta das impressoras de uso geral, que irão imprimir dados do sistema. Estes dados são impressões de documentos adversos, e não documentos específicos, como por exemplo, listas de preços, relatórios de entradas e saídas de mercadorias, cadastro de clientes, fornecedores, empregados, folha de pagamento, e muitos outros documentos. Sempre que enviamos um documento para a impressora, uma mensagem pedindo confirmação será exibida. Junto com esta mensagem, será informada a porta em que o documento será impresso. Tecle Enter ou clique na janela vermelha para indicarmos a porta para imprimir estes tipos de documentos. Desloque a tarja verticalmente para baixo até a última opção. Veja que está escrito Printer Windows. Esta opção é para indicarmos que o documento será impresso na impressora em que o sistema operacional, Windows, estiver configurado a impressora como padrão. A opção anterior é bloco de notas. Semelhante à última opção, esta imprimirá na impressora padrão do Windows, porém através do bloco de notas. Ou seja, o documento passará pelo bloco de notas, antes de passar para a impressora. Desta forma poderemos configurar o bloco de notas, quanto ao tipo de caracteres, quebra de linha, e etc., para obtermos um layout de impressão mais adequado ao nosso desejo. Vamos teclar ESC mais uma vez para sairmos desta janela. Agora vamos selecionar o registro 105, e teclar ou clicar em Enter. Este registro é para configurarmos a velocidade de comunicação da porta das impressoras de uso geral e de boleta de venda. Esta velocidade de comunicação somente será usada pelo sistema, se a impressora estiver instalada em uma porta, com 1, com 2, com 3, com 4 e etc. O manual da impressora contém informações sobre a velocidade de comunicação. Agora, vamos para o registro 106. Entre nesta configuração, e tecle Tab, para deixar este registro em 1, ou 0. Se deixarmos em 0, a folha de pagamento será impresso em meia folha de papel, cada empregado. Se deixarmos em 1, a folha de pagamento será impresso numa folha inteira, para cada empregado. Esta configuração servirá apenas para evitar desperdício de papel. Vamos sair desta configuração com a tecla ou clique em ESC. Os próximos registros, a partir do 107 até o registro 129, será para indicarmos ao sistema a quantidade de linhas por página em cada documento descrito nos respectivos registros. Agora vamos entrar no registrador 130. Este registrador servirá para indicarmos ao sistema a quantidade de linhas por polegada para cada documento indicados nos registros 107 ao 129. A quantidade de linhas por polegada será 6 ou 8. Por exemplo, folha de pagamento informal. Se deixarmos em 0, a impressão sairá com 6 linhas por polegada. Se deixarmos em 1, a impressão sairá com 8 linhas por polegada. Este mesmo critério será válido para todos os demais documentos exibidos nesta janela, cada um com sua configuração individual. Se optarmos por 6 linhas por polegada, a folha de papel caberá menor número de linhas, forçando-nos a diminuir a quantidade de linhas por página. Se optarmos por 8 linhas por polegada, a folha de papel caberá maior número de linhas, permitindo que coloquemos uma maior quantidade de linhas por página. A combinação destas duas configurações permitirá que façamos uma adequação do layout da página, de acordo com nossos interesses. Saia deste procedimento com ESC. O registro 131 é para indicarmos ao cobra
qual a impressora fiscal será utilizada pelo sistema. Este sistema está sendo distribuído com programa somente da impressora BMATEC FI, e o registro 132 é para indicarmos a porta em que a impressora está conectada. O registro 133 é para indicarmos a velocidade de comunicação da porta da impressora fiscal. Os registros 135 até o registro 164 são para informarmos ao cobra os percentuais de alíquotas de ICMS e ISS cadastrados na impressora fiscal. Estes percentuais devem estar rigorosamente na mesma sequência em que estiverem na impressora fiscal. Os registros 210 ao 213 são para configurarmos a autenticadora de documentos. Os registros 273 e 274 são para configurar a impressora que irá imprimir os documentos, controle de venda e controle de devolução. Os registros 275 e 276 são para configurar a impressora que irá imprimir os documentos, nota fiscal, fatura. Os registros 277 e 278 são para configurar a impressora que irá imprimir os documentos, nota fiscal, série. Os documentos, controle de venda, controle de devolução, notas fiscais, cupom fiscal e boleta de venda são gerados nas tarefas 1 e 2 do setor comercial.